Olá, amigos do Canal Energia, estamos aqui no estúdio do Canal Energia no Brasil Indy Power 2025 e na nossa entrevista de inauguração desse espaço tão bacana que está aqui disponível para nossas fontes, nossos amigos. Estamos aqui com Ben Beckwell, que é o presidente do Global Renewables Alliance e também CEO do GWEC, que é parceiro do Canal Energia e da Beólica no Brasil Indy Power. Ben, prazer falar aqui com você, ter você aqui na inauguração desse nosso estúdio aqui. Ben, Maurício, muito bom te ver. Estou gostando muito do estúdio aqui. É um espaço bem bacana aqui, né? A gente fica bem à vontade aqui e aparecendo para todo mundo aqui do Brasil Indy Power. Ben, falando em aparecer, a gente tem aí, está chegando na COP30, que é o macro tema aqui do Brasil Indy Power, né? A gente vai falar sobre diversos assuntos, aí energia está sempre, é um ponto central da questão das mudanças climáticas. Você, como presidente do GRA, que é o Global Renewables Alliance, e também CEO do GWEC, como que você está vendo a chegada da COP30 que vai ser realizada lá em Belém a partir do dia 10? Eu acho que tem vários níveis, né? O mais importante para a gente é manter que os países mantenham uma direção de viagem clara, né? Porque o COP, ele trabalha com metas, né? Com planos, com metas, com programas. E essas metas, de uma forma, depois, eventualmente, ele se transmite na política energética nacional dos diferentes países, né? Então, é muito importante, primeiro, que essa ambição, essas metas, se mantém e se estende, né? Por isso está o parte do Global Stock Take, né? Que é o GST, que é onde os países botam na mesa seus compromissos de energia e clima através do que eles chamam dos NDCs, né? Nationally Determined Contributions, né? Essa é a primeira parte, né? Que é a parte macro, né? Depois está a parte dos acordos que se faz aí entre diferentes partes, iniciativas específicas, digamos, para acelerar a transição energética. A presidência da COP no Brasil, eles estão falando da COP da implementação, né? Que a ideia é enfocar em quais são as contribuições práticas que os países, as entidades, os organismos, as indústrias podem fazer para acelerar essa transição energética, né? E a gente acha muito correto esse enfoque, né? Esse enfoque em implementação, medidas práticas. Por exemplo, a gente está falando muito do tema das redes, né? De acelerar a construção das redes, o tema do armazenamento, uma questão da demanda, da industrialização verde, todas essas questões que são questões práticas que são muito importantes para a transição energética nesse momento. Então a gente vai lá, tanto falando com os diferentes países, né, sobre as problemáticas energéticas de cada país, como também promovendo iniciativas que vão com muitos países, por exemplo, sobre acelerar redes, fazer mais armazenamento, quais são os desafios de planificação que os governos estão enfrentando, que são nossos desafios também. Então, a gente opera aí em diferentes níveis, né? O COP é uma conferência das partes, né, dos países, é dizer, a gente não participa diretamente nas decisões do COP, mas a gente, como somos responsáveis de mais que 75% do investimento como sector privado, nós é uma voz importante na mesa, né? Porque sem investimento e sem as condições para investimento, os países não conseguem fazer a transição. Então esse é um pouco o sabor, né? Uhum. E qual a sua perspectiva para essa COP? Ela vai ser mesmo a de implementação? Afinal de contas, a COP29 foi a COP onde se delineou o investimento, os recursos a serem destinados. Você acredita que a COP30 traga efetivamente essa implementação do que foi discutido na 29 e até na 28, quando foi começado a se falar sobre triplicar o volume de energias renováveis? Eu tenho a dizer, Maurício, para a gente o COP28 foi muito importante para a gente. A gente estava em Dubai e a gente fez essa campanha de Double Down, Triple Up, que era essa campanha realmente de fazer que os países alinharam através desse compromisso de triplicar a energia renovável até o 2030. E a gente conseguiu isso com o apoio de centenares de países.
E agora estamos nessa essa fase a ver se a gente pode realmente conseguir essa implementação, né? Que é uma quantidade de instalações novas enormes, é uma ambição enorme, é uma montanha, né? Mas é uma ambição que acho que é possível e é necessária, né? Porque foi um pouco o que é necessário para que a transição energética está on track, né? Para poder cumprir com as metas de clima, né? Para chegar a essa meta de triplicar o volume das renováveis, o que falta? Onde que a gente está hoje para chegar em 2030, que é daqui a menos de 5 anos, em triplicar esse volume? Estamos frente a uma aceleração das renováveis, né? Por exemplo, o relatório da triplicar a gente lançou em Brasília faz 3 semanas atrás com o Pre-COP, com a presidência brasileira e com a IRENA, né? Que é nossas parceiras aí, que é a International Renewable Energy Agency. E ele mostrou instalações mais ou menos 580 e pico de instalações, né? Mundial, a maioria solar, fotovoltaico e eólica, né? E também foi interessante, porque não é o suficiente. A gente tem que estar provavelmente fazendo mais que um dobro que isso anualmente, não para chegar na meta. Mas o que ele mostra é uma aceleração do caminho. E uma questão que a gente mostrou muito é que o relatório do ano passado, a laguna que a gente ia até em 2030, entre onde a gente tinha que estar e onde a gente ia estar com essa trajetória, era como 1,4 terawatts, né? Agora, com esse relatório desse ano, é só de 0,9 terawatts. Por quê? Porque a gente está vendo todo ano o crescimento, na curva de crescimento, e o que ele implica para 2030. E mostra uma clara aceleração. Esse ano, que é 2025, a gente acha que vamos ter provavelmente 850 em instalações. Os números de investimentos dos primeiros 6 meses desse ano são altamente positivos. Se você vê o relatório da Bloomberg New Energy Finance, outros informes que têm saído. Então, a gente está com essa curva que começa a ficar mais por em cima, né? Então, isso me dá um pouco de esperança, né? Porque eu estou vendo isso em eólica, por exemplo, a gente não está crescendo todo o que a gente tem que crescer. Estamos mais ou menos numa trajetória de duplicar e não triplicar, mas estamos acelerando. Eu acho que esse ano a gente vai ter umas 135 gigawatts de energia eólica, que é um novo recorde outra vez. E outro ano, talvez bastante mais, não? Talvez estamos chegando a 170, 175. Também mostra uma curva. Semana passada eu estava em Beijing, em China, e a gente, por exemplo, assinou um compromisso de fazer 120 giga em China por ano, mínimo, nos próximos 5 anos, né? E é altamente possível. Acho que a gente só esse ano já chegamos quase por redor de 100 gigawatts só em China. Então, estamos vendo uma acelerada. A gente tem que trabalhar muito mais para tirar as barreiras, enfrentar os desafios, né? Principalmente esses de rede, planificação, esses. Exatamente, que não é só geração, né? A rede, para você fazer essa energia chegar até as comunidades, até as pessoas e indústrias, é um ponto fundamental desse processo de transição energética também, né? Olha onde a gente está em Brasil, por exemplo. Estamos enfrentando uns desafios muito sérios, né? De curtailment, parte tem a ver com redes, né? Parte tem a ver com planificação energética e parte tem a ver também com demanda também, que o que a gente está vendo em muitos países que a gente chega já a dominar o sistema elétrico, né? E sobretudo instalações novas. Olha que 90% de todas as instalações elétricas do ano passado eram renováveis, 90%. E se tudo que são instalações novas, os renováveis já dominam, né? Mas, muitas vezes, os setores industriais, os setores de transporte, outros setores que não são elétricos, ainda são altos em emissões de carbono e tem que descarbonizar, né? E às vezes são muito mais difíceis de descarbonizar que o sistema elétrico, né?
Com isso, você acredita que a eletrificação vai avançar? A eletrificação dessas atividades de difícil mitigação, ela deve avançar nesse processo, já que a gente tem 90% de renováveis chegando. Aliás, a gente teve o recorde, foi divulgado acho que a semana passada, né, que as renováveis superaram os fósseis pela primeira vez na história, né, na geração de energia, né? Então, você acredita que eletrificação desses processos é um caminho que precisa ser seguido ou que seria recomendado a se seguir para que a gente pudesse chegar a esse processo aí de mitigação das mudanças climáticas, de emissões? Se a gente quer chegar a net zero, né, que a gente tem que chegar, tem que descarbonizar tudo praticamente, né? E tem duas partes, né? Tá a parte que tem que descarbonizar para tirar as emissões, né? Que estou falando de transporte, indústria pesada, agricultura, plásticos e tudo isso, né? E depois está a parte também de demanda para renováveis, que o grande demanda vai ser de eletrificar esses sectores, né? E tanto com eletrificação direta, né? Eletrificar os processos, como também, por exemplo, o que é a produção de hidrogênio verde, né? Que é uma forma de eletrificar através da produção de hidrogênio, né? E por alguns processos da indústria e algumas partes do sistema de transporte, por exemplo, o setor marítimo, por exemplo, acho que o hidrogênio verde vai ser elemento importante aí, Sim, né? todo mundo fala que hidrogênio é uma das soluções para essas questões, né? E isso vai criar demanda enorme pela eletricidade. E esse é um pouco o debate também em Brasil, né? Que se fala que não tem demanda e tudo isso, mas é muito, muito pontual, porque primeiro a economia brasileira segue crescendo e segundo, todas essas que são as vantagens que o Brasil pode ter de exportar produtos verdes, o aço verde, o alumínio verde, o amônia verde, tudo isso vai requerer grandes quantidades de eletricidade, né? Isso me dá um gancho para a minha próxima pergunta, que é justamente eu queria te perguntar sobre um estudo, né, que o DIUEC tá realizando, vai ser apresentado na COP, né, 30, né? Podia dar uma visão geral do quais são os principais pontos aí que devem ser apresentados nesse estudo aí, Ben? O estudo é sobre o supply chain, né? A cadeia produtiva da eólica, né? E a gente está olhando a América Latina tudo e em Brasil em particular, né? E o que ele mostra é que são as oportunidades para a América Latina não só ser grande produtor de energia elétrica, sim também participar no sistema industrial de produção de equipamentos, né? Turbinas eólicas, veículos marítimos para instalar parques offshore, portos, todo que é indústria pesada, redes, tudo isso, né? E a conclusão é que a oportunidade é muito importante. O Brasil tem muitos elementos, né, dessa cadeia, né? Ele tem indústria, ele tem, por exemplo, as terras raras, eles têm muita capacidade, eles têm portos, eles têm uma indústria marítima, né? E acho que um pouco o que mostra o informe é que juntando esses elementos e desenvolvendo os elementos fundamentais, a América Latina pode ser um hub muito importante para equipamentos renováveis, né? Principalmente eólica, né? Então, para a gente terminar aqui esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista aqui, então como que você classificaria a sua expectativa para essa COP? Ela realmente vai ser da implementação? Ela vai ser o primeiro passo? Porque é um processo longo, claro, não é um processo que faz assim, que mostra que a sociedade civil, o setor privado já está engajado nesse processo, né? Você acha que vai ser um resultado positivo aí para essa COP? E eu acho que esse da COP de implementação é importante e com certeza a gente vai sair com resultados bons que vão ajudar a acelerar a transição e chegar a triplicar. Mas a parte macro, né, que eu falei no começo, né, do Global Stocktake, também é muito importante. É muito importante para mostrar que essa direção de viagem está claro, que os países estão comprometidos. Você tem que pensar que tem um país hoje em dia que está
ativamente tentando voltar um pouco ao que é a energia fóssil, que é crítico a todo o que é o processo de COP. E é importante que a grande maioria dos países mostrem a firmeza, o compromisso para a transição energética. E essa, em uma forma, ele está refletido, se reflete nas NDCs e na Global Stocktake. Tá? Então, essa parte, que é a parte que realmente as autoridades brasileiras estão manejando, Itamaraty, o embaixador Correia del Lago e sua equipe, também é muito importante, porque, afinal de contas, o COP também, os COP se lembram por o sucesso ou não das negociações também. Então, essa parte é importante. Vai ter umas surpresas, com certeza. O COP é um processo, é um evento que sempre tira surpresa. Você nunca pode estar seguro de como vai terminar, né? E a gente já estava em muitos COPs, COPs maus, COPs bons, COPs mediocres. Então, eu, sinceramente, acho que todos estamos torcendo para o Brasil poder fazer um COP assim, um sucesso histórico, né? Porque é um ano histórico, né? E a gente está num país onde 90% da energia, que é esse foco aí, que está no centro das discussões aliás, está no centro das soluções para essa mitigação de emissões, né? Aqui é o caminho. Que aqui país é o melhor lugar, que o Brasil, né? De ser anfitrião de um COP que está no meio da transição energética, que é o guardião das Amazonas. Que país melhor de realmente trazer toda essa problemática, todo esse desafio e todas essas soluções que o Brasil está já achando, né? Simbologia é bem grande, né? Legal. Bom, Ben, obrigado pela sua participação aqui. Prazer falar novamente com você. Conversamos com Ben Beckwell, que é o CEO do GWEC e também presidente do GRA, ou Global Renewable Alliance, aqui no estúdio do Canal Energia no Brasil Indie Power 2025. Obrigado.